podcast da Mulher Empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e estamos aqui hoje para um episódio especial, não é isso, amiga? Isso, Michele, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e as nossas convidadas hoje, Michele, gente, que maravilhosas. Maravilhosas. Estamos aqui com a nossa querida Cleusa Brandão, a nossa Lu Alves, no Café das Orquídeas, né, amiga? Que lugar maravilhoso. Nossa, lindo demais. A nossa querida Kelly Maier nos convidou para fazer esse podcast aqui e para falar de um assunto que é importantíssimo. E por isso Destemidas está aqui hoje. Nós vamos falar, ter um episódio especial sobre o Outubro Rosa, onde convidamos aqui mulheres maravilhosas, empresárias de diferentes ramos, para falar pra gente sobre a questão do câncer feminino, falar a história delas, a história de superação delas, porque elas passaram por essas dificuldades, esses desafios, ainda estamos aqui em processo, né, Cleusa? É. E queremos saber mais sobre isso. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por poderem estar aqui conosco hoje, por se abrirem, né, com a gente. E vamos lá, né, Sejam amiga? bem-vindas de novo. Olha, é uma honra estar aqui, gente, com vocês novamente, né? A gente teve uns episódios atrás contando a nossa história empreendedora e agora a gente vem contar aqui como é que a gente passou, né, Cleusa? Ou está passando por esse desafio que é enfrentar o diagnóstico de um câncer de mama, no meu caso, né, específico, acho que a Cleusa também. Também um pouquinho mais. Isso. E enfrentar esse desafio, e como, né, as meninas nos perguntaram aqui, como é que é enfrentar esse desafio sendo empreendedora, né, tendo todo aí uma carga, né, uma empresa para tocar e tudo isso. É isso que a gente vai contar aqui um pouquinho. Espero que a gente possa contribuir com outras mulheres, que a gente possa inspirar outras mulheres, que a gente possa ajudar outras mulheres, né, a passar pelo processo que estiverem passando, ou se não estiverem passando também, terem a empatia com pessoas que estão passando por esse processo. É verdade. E também, assim, desmistificar, né? Eu acho que ainda tem muito mistério, assim, em torno disso. Tem, claro, que a ciência ainda está no caminho das descobertas, né? Tem avançado muito. A gente tem quebrado muitas barreiras, assim, eu acho que nos últimos 30 anos, o próprio conceito de... Muitas vezes a pessoa não conseguia nem falar o nome, né? Falar, aquela doença, né? E eu acho que hoje a gente fala mais abertamente. Câncer de mama, câncer de útero, né? Todas essas questões que envolvem o câncer. E a informação é muito importante. Né? A Lu falou das questões do empreendedorismo, mas a gente também tem o nosso papel na família, né? Isso, então a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é sobrinha, Filha, né? Filha, nora. Então o mundo não para de papéis, girar. Né? Isso é muito bom você falar, Cleusa. Eu queria perguntar para vocês duas, como é que foi isso? Porque não é só a Cleusa e a Lu, elas são duas mulheres, né? Então ela não é a mulher empreendedora, ela é uma mulher, ela é uma mãe. Então, como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Como é que vocês receberam essa notícia quando vocês a receberam? Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, a minha primeira vez foi há 8 anos. Eu estava fazendo uma oficina de teatro na época. Eu estava conduzindo o evento. E era uma turma que me pediu para fazer oficina. Eu falei, tá, vou fazer para vocês. E aí eu recebi a notícia, né? E não parei. Eu falei, não, eu devo isso às pessoas. Eu não vou parar essa oficina. Eu consigo conduzir todos, né, sem parar o que eu estou fazendo. E aí algumas pessoas até estavam desistindo porque era praticamente gratuita a oficina, era para elas, era colaborativo. Ah, eu não vou mais poder ir, eu também não vou poder, eu não vou poder. Eu falei, peraí, eu estou com um esforço imenso aqui, preparando para elas. Aí eu abri o jogo, falei assim, olha pessoal, acabei de descobrir um câncer de mama e nem por isso eu parei de organizar para vocês essa oficina. Pelo comprometimento que eu tenho com vocês. Aí, não, então eu vou, pronto. Tivemos a turma completa. Então, às vezes, você, por um motivo tão pequeno, você deixa de cumprir um compromisso. Ou eu tô com resfriado, eu tô com o dedinho doendo, eu tô com preguiça, eu não vou.
E às vezes a gente com um problema muito mais sério, a gente vai lá e assume um compromisso e honra o compromisso. Então, também eu acho que é outra lição que a gente dá, sabe? É verdade. É coisa que o mundo não para. Não para, né, Cleusa? Cleusa, mas você recebeu esse diagnóstico quando, mais ou menos, assim? Meados de quando? Foi em julho de acho que foi 2014, 2014. Mas antes disso, olha uma coisa interessante, assim, que eu acho que vai como lição também. Eu era executiva na Caixa Econômica Federal e a gente trabalhava 10 horas por dia, 8 horas por dia. Então, a minha superintendente era a mesma coisa. A gente era assim, workaholic mesmo. A gente trabalhava demais. Às vezes eu esquecia filho na escola. Eu chegava em casa, meu Deus, o filho está na escola, ia buscar. Então, a saúde a gente sempre deixava para trás. Né? E eu não tinha hábito de ir a ginecologista, essas coisas. Isso não era o mais importante para mim na época. Né? E aí, um dia eu resolvi, quer saber, eu vou no ginecologista. Aí eu já estava com uns 40 e poucos anos, né? Mamografia, fiz. Aí fui na doutora Janice Lhamas, que era especialista. Ela falou, tem um pontinho branco, tem que investigar. Eu, leiga de tudo, né? Falei assim, eu acho que ela vai investigar, né? Se não tiver alguma coisa, ela vai me falar. Fui para casa. Mas não, era para eu ir no mastologista, mostrar aqueles exames. Não passou pela minha cabeça. E continuei no meu ritmo louco de trabalho. 4 anos depois, me deu vontade de fazer uma mamografia de novo. Eu acho que eu vou de novo no ginecologista fazer meus exames. 4 anos depois. 4 anos depois, estava lá meu pontinho branco. Então, eu descobri em 2010, só fui tomar uma providência em 2014, que ela falou, quando eu falei que era um pontinho branco, era para investigar, não eu, o mastologista. Aí eu fui no mastologista, ele... biópsia. Câncer de mama. Mas, para minha sorte, a bênção de Deus, continuava aquele mesmo pontinho branco lá do mesmo tamanho. Porque não era um câncer dos mais agressivos. Né? Então, essa foi a primeira vez. Ou seja, quando a mulher passar por uma situação dessa, ligar logo uma sirene, né? Nem uma luzinha e correr atrás de ajuda, porque tem alguma coisa errada. Né? Não pensar que... E ginecologista todo ano. A minha mãe, ela faleceu tem 6 anos de um câncer que começou no útero. Então, eu levava minha mãe, 70 e tantos anos, e todos os especialistas. Era neurologista, endocrinologista, geriatra, fisioterapia 3 vezes na semana. Eu era por conta da minha mãe. Não imaginei que tinha que levar minha mãe no ginecologista. E ela morreu de câncer. E começou no útero. Olha aí. Quando a gente descobriu, foi tarde demais. Então, idosos também, as idosas precisam ir ao ginecologista. E assim, as mulheres hoje, igual você falando, as idosas, elas têm muito assim, de que não ir, porque tem vergonha, né? A gente sabe que por conta da criação. Eu não faço mais sexo, não preciso. Elas acham isso. Uma senhora de 80 anos, pra que eu vou no ginecologista? Não faço mais sexo? Ou então não vou ter mais neném, né? Não vou ter mais neném. E é extremamente importante, então, mulherada, fica esse aviso, porque assim, o nosso podcast especial, né? O Outubro Rosa justamente é para isso, né, Michele? É para estar levantando essas questões de que é preciso você se cuidar, é preciso de você se tocar, é preciso de você ir em todos os especialistas, independente da idade, né? Principalmente quando é mais velha, também vai o exemplo da mãe da Cleusa. Então, fica isso aí, Outubro Rosa direcionado, e não só o outubro, né? A gente colocou como uma data comemorativa, mas todos os meses. Tem alguma coisa que tá errada, tem alguma coisa que não tá correndo correto, sei lá, tem uma manchinha no seio. Às vezes, pra você saber se tá errado, né, amiga? Tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Periodicamente. Muita gente diz assim, tem muitos médicos que eles não recomendam o autoexame. Porque às vezes no autoexame você não consegue identificar. Sabe? Eu acho que tá tudo bem. Então, é médico mesmo. Isso. Né, todos os anos. E outra coisa também interessante, assim, porque eu não me importava, porque eu não tinha histórico de câncer na família, nas mulheres da família.
Então, isso nunca vai acontecer comigo. Aquele pontinho que ela até falou, ó, pode ser um leite calcificado. Eu falei, então é um leite calcificado. Você já colocou no que é já mais botou fácil. E pronto, Pronto, né? Olha só. E você, Lu, como é que foi a sua experiência? Depois a Cleusa vai contar uma nova experiência, né, Cleusa? Mas fala. A nova fase, né? Nova fase. Então, um histórico assim bem diferente do da Cleusa, né? Porque eu estava num processo já de fazer os meus exames com regularidade, né? Porque essa parte aí realmente é importante, não só a questão do autoexame, mas você fazer os exames de imagem, né? Então, eu já vinha num processo de anualmente fazer os meus exames, né? E eu marco uma data, eu acho que isso é uma dica, né, para todo mundo aí, marcar uma data no ano, né? A minha data é março, que eu marco assim, ao mês da mulher, porque janeiro é aquele mês tão corrido, né? Fevereiro vem carnaval, aí período de férias, aí março a vida está começando, março é mês da mulher, e aí eu marco essa data, então todo março eu faço exames. Eu tinha feito um ano antes, não tinha dado nada, e aí fui fazer agora em 2020, né? Acho que foi isso. Gente, eu me confundo com as datas, tá? E aí fui fazer novamente os exames no mês de março, e aí deu. E foi, assim, super diferente, né? Porque, gente, câncer não tem muita explicação, não. Tá? O médico fala isso e é verdade. Não tem explicação. O motivo pelo qual você teve, porque algumas vezes você nem tem histórico. No meu caso, não tinha histórico. Tem uma boa alimentação, uma vida ativa, no sentido de ter atividade física, sempre fazer uma atividade física. E, de repente, tá lá um câncer. E quando eu descobri, já estava assim... era diferente do primeiro caso da Cleusa, a médica falou que já estava muito avançado, que era, sei lá, estágio 5, já estava assim numa fase bem grave, né? E aí a médica, né, já recomendou fazer a quimioterapia imediatamente, entrar com a quimioterapia imediatamente, estava com, além dos nódulos. Não eram nódulos, eram uns pontinhos mesmo. Agora me falhou o nome. Eu também estava com linfonodos nas axilas, então eram duas coisas bem distintas que os médicos não entendiam que em um ano tivesse tão avançado. Então, assim, são coisas bem sem explicação mesmo, né? E como diz a Cleusa, ela realmente alertou para uma coisa importante. A gente pensa muito na questão de trabalho, né? A gente costuma ser muito workaholic, né? Todo mundo nessa vida louca de trabalho. E quando acontece essas coisas, gente, é um baque que aí você dá aquela recuada, né? E você se olha como mulher, como mãe, como esposa, né? Então, o seu lado, o ser humano mesmo, né? Eu não sou só uma empreendedora, não sou só uma profissional, não sou só, né? A minha vida não é só trabalho. E eu acho que para mim, o que serviu de tudo isso foi essa recuada, sabe? Você olhar e você pensar, gente, a vida é muito mais que isso, que a vida é muito mais que só trabalho e tudo, né? E claro, passei por um processo de continuar trabalhando, passei por um processo, né, de ressignificar tudo aquilo, né, que é bem... A minha história foi bem disruptiva, assim, gente, pessoa meio louca. Eu fui ver o diagnóstico sozinha, recebi o diagnóstico sozinha, as médicas falaram pra mim, Lu, pode chorar, todo mundo chora. Eu falei, não, só quero saber o que tem que fazer. Eu quero saber o passo a passo, qual é o próximo passo, né? E aí ela falou que realmente eu tinha que consultar a oncologista, que já estava ali, que já acompanhou a consulta, ela já chamou para acompanhar a consulta. E tinha que entrar na quimio imediatamente, o mais rápido possível. E aí eu fui para casa, gente. Não, eu fui para uma reunião. Eu tinha uma reunião, fui para uma reunião. Olha só, gente. Porque, enfim, eu achava essa coisa, né, do compromisso que você tem com alguma coisa. Falar, a vida continua. Então, eu tinha um compromisso, uma reunião. Eu não me permitia, assim, né, sofrer aquilo ali. Mas, assim, até, assim, no trajeto para casa, eu deu aquela caída de ficha, né? Assim, eu tô indo pra reunião, não era pra casa, estava indo pra reunião, caiu aquela ficha. Assim, falei, gente, agora? Aí o que a gente pensa? Nos filhos, meu Deus, eu só tenho um só, gente, de 10 anos. Meu filho, o que vai ser do meu filho agora e tal? Mas tem um lado, né, da fé também. Eu sou uma pessoa de muita fé, de crer muito em Deus, né, de buscar muito em Deus. E naquele momento, o que eu fiz foi buscar em Deus mesmo, sabe? Assim,
E naquele momento eu orei e falei, Deus, meu filho está nas tuas mãos. E Deus acalentou meu coração de que, né, meu filho não é meu, é dele, ele que cuida. Aí eu pensei em mim, né? Falei, e eu? Será que eu vou morrer em 3 meses? Nessa coisa do diagnóstico que, como os meninos estavam falando, antigamente era uma sentença, né? Eu falei, gente, será que eu vou morrer em 3 meses, em 3 semanas, em 1 ano, ou eu nem vou morrer? Como que será, né? Fiquei naquela conjectura e em espírito de oração mesmo. E Deus trouxe ao meu coração uma palavra, né? Que eu acho que até contei para vocês no outro episódio, que é uma palavra que está em Jó, que diz, se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus. E aquilo realmente acalmou meu coração de pensar que, gente, todo mundo tem o seu momento, independente de câncer, posso atravessar a rua, posso, né, qualquer coisa, e não estar mais aqui amanhã, mas para mim o que ficou de tudo isso do câncer, depois a gente vai falar mais, né, mas é essa história. Amanhã, hoje eu poderia não estar aqui. Né? Então você repensa a sua vida e você pensa a sua vida de uma outra forma, você ressignifica a sua vida de uma outra forma a partir, né, disso, né, Cleusa? Eu cheguei assim, já pensei também, o tratamento do câncer, a gente nunca sabe, a gente sempre pergunta para o médico, né, qual é a sobrevida. Quanto tempo tem? Sim, eu acho que todas nós perguntamos, não é? Gente. E o que o médico, como é que é isso? Da primeira vez... eles não gostam de falar, né? Assim, até porque... Aí eu pesquiso no Google. Eles não gostam de falar, gente, porque assim, eu acho que impressiona as pessoas se você falar assim, nossa, sei lá, vai que eles olham lá e tem 10%, né? Mas a minha médica, ela foi bem comedida, ela falou, olha... seu caso está muito avançado, mas a medicina também está e tal. No meu caso, ela falou assim, olha, uns 40%. Uns 40%. Tá bom, se eu tiver 1%, eu já tô no lucro, porque Deus... Se eu tiver 0%, Deus pode fazer alguma coisa. Imagina, né, 40%. Tá sucesso. E como foi você? Então, eu tive a recidiva. Pois é. Né? E aí, como é que foi essa recidiva? Só que antes disso, eu queria perguntar pra vocês aí, porque assim, fica assim aquela dúvida. Como a família recebeu a notícia? Porque é uma coisa assim, você já leva um baque, né? Porque assim, é todo um processo, porque além de vocês estarem com isso, vocês ainda têm que, de uma certa forma, a família também fica muito abatada. Eu já estava com meus filhos adultos, né? E já estava aposentada também, quando eu me apropriei do diagnóstico, né? De fato Então, eu só vi o resultado do exame, né? Li, né? Pelo que eu li, isso é câncer, né? Aí eu falei pro meu marido, só. Também não falei imediatamente, porque eu sou assim de resolver as coisas sozinha também, que nem você fez. Vai sozinha, resolve sozinha. Aí Aí o Gelson falou assim, você tem que contar para os meninos. Mas eu não via como uma coisa assim, não é uma coisa... Não é um filme de terror que eu tenho que sair correndo, contando, olha aqui, eu vou morrer, sabe? Eu não queria levar para esse lado. Assim, eu tô com câncer e eu vou fazer um tratamento, né? Tal, aí... Uns 2 dias depois eu resolvi contar para os meus filhos, aí eles quiseram ir comigo, eu tenho 3 filhos homens, aí foram os meus 3 filhos homens e meu marido, 4 homens comigo no consultório. Os 4 seguranças. 4 seguranças, né? E ali, ela falando, correu uma lágrimazinha, mas foi a lágrima que quis cair, né? Ficou lá. Mas, enfim, aí eu falei, olha, é um processo, né? Eu vou levar como um processo de início, meio e fim. É aquela coisa, qual é o próximo passo? Né? E aí eu fui pro próximo passo e um dos meus filhos já falou, mãe, ela tem que tirar logo os 2 seios. A Angelina Jolie tirou e resolve o problema, tira o foco do problema e pronto. E eu já achava que não era por aí. A médica falou, ela também pode fazer só uma quadrantectomia, né? Mas como os seios são pequenos, se ela tirar um pedaço vai ficar muito pequeno. Então, às vezes é melhor tirar logo os 2 e pronto, né? E eu fiquei naquele dilema, vou tirar os tal? Seio, tá bom. E aí eu resolvi, tá bom, vou tirar, né? Processo, tudo eu ponho na minha cabeça assim, tem que fazer, vamos fazer e não vamos sofrer por isso não. Eu também não gosto de ficar sofrendo aí desnecessariamente não, sabe? É escolha. Eu acho que sofrimento é uma escolha, sabe? Isso é bom, né? A gente falar para
né? Para que todo mundo, É. que a gente pode ter essa ideia também. Mas aí você resolveu então tirar. Eu tinha resolvido, já estava com risco cirúrgico, tudo pronto para operar, internação autorizada. Aí eu fui à Receita Federal, porque eu fiquei sabendo que o aposentado teria isenção de imposto de renda, Aham. né? Com câncer aposentado. E era o meu caso. Opa, vou lá atrás da minha isenção de imposto de renda. Alguma coisa boa tem nisso aí, né? Olha aí, então. Aí eu fui resolver. Aham. E a funcionária da Receita Federal falou assim: "Pô, você está aí preocupada com o imposto de renda? Você tem que estar preocupada com você, vai tirar as duas mamas? Você foi em outro médico?" Eu falei: "Não, eu fui só numa." Não, você não vai estar tirando suas mamas. Vá buscar a opinião de outros médicos, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro. Eu falei: "Mas já está até autorizada a minha cirurgia, mas vá buscar outra opinião." Importante, né? Aí eu resolvi pedir pro meu cardiologista, que fui buscar o risco cirúrgico, conhece, né, um bom mastologista aí, conheço o papa dos mastologistas no Brasil, fulano de tal, São Paulo. Era uma segunda-feira, quarta-feira eu estava em São Paulo. Olha só, que Aí foi uma consulta de 1h30. Ele falou: "Não, você vai fazer sua quadrantectomia, seu peito não vai ficar deformado, você não vai precisar fazer quimioterapia, só radioterapia." Eu falei: "Eu quero operar com o senhor." Eu falei: "Não precisa operar comigo", porque não tinha convênio com a Caixa. Aí eu falei: "Mas eu quero." Eu vendi um carro e fiz a cirurgia com ele, só tirei um pedacinho. Eu pedi, não, nem cidade médica outro dia falou: "Mas seu peito é metade do outro." Mas sabe que eu nunca reparei isso? Pra mim é do mesmo tamanho. Olha só. Sabe? Mas a gente tem naturalmente um peito maior que o outro, né? Naturalmente. Então, assim, pra mim ficou resolvido. Eu ia tomar um remédio por 5 anos, fiz só a radioterapia há 8 anos. Aí depois também o remédio estava me fazendo muito mal, eu falei: "Eu não quero mais tomar esse remédio, não." Aí uns 3 médicos falaram: "Você vai morrer se não tomar", né? E a minha atual médica, ela que cuidava da minha mãe, que aí minha mãe já estava com câncer, falou: "Olha, eu respeito sua decisão, vamos fazer acompanhamento todo mês." Eu parei de tomar o remédio, que é o bloqueador hormonal. E aí pronto, deu 5 anos, tô fora de risco, tô curada. Que é o que todo mundo espera, né? Espera, eu tava curada já. Né? Só que daí tem 1 ano, voltou, mas E aí você teve a nova... há 1 ano eu tive novamente no diagnóstico. mesmo lugar, o mesmo pontinho branco ali, só que deu metástase óssea. Aí aí eu fui com meu marido, que quando eu fui fazer a mamografia, a pessoa que fez a mamografia achou algo suspeito e recomendou a biópsia. Quando eu fiz, aí era o câncer mesmo. Aí eu fiz aquele exame PET. Que é um raio-x do corpo inteiro, né? Ah, tá bom. Uma ressonância do corpo inteiro. Aí a médica, fui levar meus exames sem saber de nada. Porque assim, ó, quem faz esse tratamento já fica íntimo dos exames, Sim, dos aqui termos, tá- dos medicamentos. é o mapeamento de corpo inteiro. Aí eu fui com meu marido, levei, né? Que pra mim era só o câncer de mama. Aham. Aí ela foi olhar e falou assim: "Olha, eu tenho uma coisa mais séria pra te falar." E a gente tava usando máscara, né? Até. Aham. Aí você tá com 4 lesões ósseas. Caraca! Nesse momento eu levei um choque. Eu tirei minha máscara e falei: "Preciso respirar." Nesse momento foi um choque, porque metástase óssea, eu falei: "É a morte." Nossa. Metástase. Aí ela saiu correndo, minha mãe saiu correndo, buscou um copo de água e eu bebi, respirei e falei: "Pronto, sou pronta para ouvir." Nossa, Cleusa. Aí E pronto, aí? então vamos começar o tratamento. Aí eu paguei também uma telemedicina Aham. com o doutor Buzaide de São Paulo, que eu também sempre procuro quem é o melhor do Brasil aqui, para ver se esse tratamento é o melhor. Aí minha médica e esse médico conversaram juntos, esse é o melhor tratamento, que é remédio. Aham. Com 3 meses e meio, as lesões ósseas, que eram 4, viraram uma cicatriz. Hoje são só uma cicatriz. Caramba, Com 3 meses e Cleusa. meio de tratamento. Gente. E o Que câncer da péssimo, mama gente. reduziu 65%. Então hoje está tudo controlado. É um remédio que um deles custa R$20 mil. Caramba, Cleusa. O SUS, ele está na lista do SUS, graças a Deus. O meu plano de saúde também paga, graças a Deus. E aí é um você remédio tem que ficar novo. tomando mensalmente, Cleusa? Mensalmente, é um bloqueador hormonal. Aí também, nesse dia do choque,
passado o choque, quando eu saí do consultório, eu falei com a médica, eu posso tomar meu vinho? Olha só, a preocupação. Já tava, se posso tomar vinho? Ela falou, você não tem restrições. Aí eu falei, vou morrer. Não tem restrição, posso fazer tudo que eu quero, eu vou morrer. Oh, meu Deus. Mas eu fui, o que eu fiz? Fui na minha cabeleireira, fiz aquela escovinha linda. Ela, você é forte, não sei o quê. Eu não quero que me chamem de forte nesse momento. Eu não sou obrigada a ser forte o tempo todo. Isso Que é bom outra falar. coisa que cansa as pessoas falarem. Você vai tirar isso de letra, você é forte. Eu falo que dá licença de eu ser fraca, um minuto que seja. É eu tô verdade. aqui que eu quero aumentar minha autoestima. Olha, eu passei por essa crise também. Foi, Lu, dessa questão de falar, o pessoal falava isso também pra você. Cansa a você gente é uma ouvir isso o tempo guerreira. todo, É. não é? A gente é. Mas isso cansa, deixa a gente Tem hora que quieto. você quer chorar, né? Às Às vezes vezes você quer chorar. afagar. Não, às vezes a gente quer um abraço, a gente quer acolhimento. E quando você parece que é tão forte, ninguém te acolhe. Porque a visão... Essa é a impressão que a gente tem mesmo. Ah, você é forte, então não tem nada não. O que vier, você vai passar. Às vezes você quer um abraço, assim, que é aconchego. E também quer uma ajuda, Sim. gente. Às vezes a gente quer uma ajuda. Mas muita gente realmente, e mulher tem muito isso, né? Porque homem, quando a gente... Se é um homem, desculpa, homens, mas quando o homem, todo mundo já fica com dó, tadinho, não sei o quê. Tem que ter gente ajudando ele, dando força. Mulher não. Mas mulher, ela é forte. Mulher quer Mas estar homem ali. é assim, deu uma dor de barriga, ele tá morrendo mais, tá? Mas você vê prostrado. como que é a Mulher visão, não. né? Isso tem muita diferença, eu acho, assim, a visão de um homem doente e uma mulher doente pela diferente. sociedade. Se você vê um homem doente, fala, tadinho, ele precisa de ajuda. Uma mulher doente, ela é forte. Ela é forte, é guerreira. Ela é guerreira. E aí, às vezes, falta até esse afago, um abraço, Esse afago. Aí eu cuidado. arrumei meu cabelo, me senti linda. Aí o meu marido estava comigo, né? Saiu do consultório comigo. Eu falei, agora, amor, vamos tomar um vinho então. E viemos aqui pro Kelly. Viemos aqui pro Maia Sabores do Brasil. Minha amiga Kelly preparou uma mesa linda. No dia tinha um violinista tocando aqui. Aí fiquei lá tomando meu vinho, linda, maravilhosa, com meu amor do meu lado, tomando meu vinhozinho. Esse foi o dia que eu recebi a notícia da recidiva. Gente, Difícil, Então- né? Não é fácil. é difícil mesmo. E pra você, como é que foi pra você falar pra sua família? Então, gente, as minhas histórias são bem diferentes mesmo. Assim, eu tenho um filho de 10 anos, né? E a minha preocupação era ele. Então, realmente, como a Cleusa falou, a gente tem essa preocupação, esse cuidado de não passar essa coisa de vaticinar, né? Nossa, eu vou morrer e tal. E o meu filho de 10 anos, ele é muito impressionável, né? Ele facilmente se impressiona. Eu falei, então, eu vou evitar falar isso pro Gabriel, até porque... Vamos ver, né, como é que vai responder o tratamento e tudo, né? Pra que fazer o menino sofrer por uma coisa, às vezes, desnecessária, né? É verdade. E aí eu evitei falar com ele, foi uma coisa que o pai dele, né? Nós somos separados, o pai dele na época não concordou, a família do pai não concordava, a minha família não concordava, todo mundo achando que eu devia contar e eu querendo poupá-lo, né? Coisa de mãe, gente, mãe super protetora. Eu querendo poupá-lo. Falei, deixa passar um tempo, vamos ver como é que vai responder o tratamento. E eu fui muito bem no tratamento, né? Lu, você também com o tratamento foi rápido, assim? Eu respondi muito bem ao tratamento, né? O meu corpo respondia muito bem ao tratamento, assim. Aí tem várias coisas, né? É só para concluir essa história do Gabriel, gente, quando ele descobriu foi de uma forma tão impactante, acho que impactou mais o bichinho. Porque um determinado dia eu estava conversando com a minha mãe, até numa leve discussão, né? De minha mãe me pressionando por uma determinada situação. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, entenda, eu estou no meio de um tratamento, eu tô com um câncer, eu posso morrer. Tipo, Nossa, a minha mãe me cobrando umas determinadas situações e eu falando, mãe, eu preciso agora cuidar de mim, sabe? Eu preciso ter tempo para cuidar de mim, então não me cobre isso, né? Era mais ou menos isso que eu estava dizendo para ela.
E eu falei, e aí, só que no meio da conversa ali, mais acalorada, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, para de me impressionar, eu tô com câncer, eu tô morrendo, daqui a pouco eu posso morrer. E aí, na hora que eu falei isso, o Gabriel só olha assim pra porta, e o Gabriel tava na porta assim, paralisado. E aí eu só vi as lagriminhas descendo assim. Ai, Jesus. E aí eu tive que sair correndo, abraçá-lo, explicar que não era bem assim, que, né, talvez a minha fala tenha sido um pouco mais forte, porque, né, tava no meio de uma, vamos dizer, entre aspas, uma discussão com a minha mãe. Então foi isso, a pessoa que eu mais me preocupava era o Gabriel. E aí eu tive uma outra história que eu comecei a namorar quando eu tive o diagnóstico do câncer. Eu tinha eu nem tinha tido o diagnóstico ainda, estava no meio dos exames, e aí eu comecei um namoro, e aí veio o diagnóstico, e aí estava muito recente, eu falei, gente, tem que contar, né, porque a pessoa... É que assim, as pessoas precisam, né, a gente fica querendo, às vezes, poupar, ou às vezes falar, não vou ficar alardeando isso, né, e tudo, mas é que as pessoas que estão mais próximas de você, elas têm o direito, né, de saber, de participar, e de quererem te ajudar, e de poderem te ajudar, né? E acho que às vezes essa coisa da síndrome da supermulher, né, a gente vai deixar, eu tiro de letra, eu vou matar no peito sozinha, né? Eu estava começando um namoro e eu tive que contar, né? Porque eu achei assim honesto contar, né? Assim, naquele momento e tal, até porque eu ia começar um tratamento e tudo. E a pessoa foi assim, incrível, maravilhosa, falou, estamos juntos, né? Podia não estar, né? Podia ter saído fora, porque era uma relação que estava começando, mas a pessoa, não, estamos juntos. E realmente ela foi bem parceira durante todo o tratamento, me acompanhou durante todo o tratamento e foi bem incrível comigo, assim. E é isso, a família sofre, né? Minha mãe sofria muito, né, com a situação, mas... eu tive uma situação bem diferente, assim, eu passei pelo tratamento muito bem, eu não senti os efeitos colaterais do tratamento, até porque aí tem uma outra parte da família, né, que é a família do coração, a família de Deus, meus pastores, minha igreja, que me abraçaram muito, que me acolheram, os amigos, né, todos, as amigas, os amigos que me acolheram, que me abraçaram, e aí... Eu acho que aquilo ali também, né, me deu muita força. E quando eu contei para minha pastora, para o meu pastor, que eles tinham 1 ano antes orado por mim, por uma situação semelhante, Deus tinha curado assim, milagrosamente mesmo. Eu tinha tido um nódulo, 4 nódulos num seio e 5 no outro, anteriormente a isso, e fiz os exames, tinha dado isso. Quando eu fui fazer, meus pastores oraram, quando eu fui fazer o exame de novo, a gente não tinha dado nada, vezes nada, estava tudo zerado. Caramba. E aí, por isso que eu fui fazer 1 ano depois. E aí, eu contei de novo pro pastor. Falei, pastor, olha, né, não era a mesma coisa, não era mais os nódulos, eram microcalcificações, lembrei a palavra. Eram microcalcificações. Falei, olha, surgiu uma nova situação, microcalcificações, vou ter que começar o tratamento. E minha pastora, ela é muito amorosa, ela é muito fofinha, ela é uma pessoa muito querida, fez até aniversário essa semana. Ela falou assim, e aí eu falei, pastora, tá tudo bem, eu não estou preocupada com o tratamento, tem que fazer, vamos fazer. Falei, a minha única preocupação é ter que continuar trabalhando, porque assim, a minha empresa toco eu, sozinha. Meu filho eu crio sozinha, não tenho apoio econômico, né, do pai dele, de ninguém, de nenhuma outra pessoa, sou eu que cuido dele. Falei, se eu não trabalho, não tem, não tem de onde vir, né? E eu falava assim, a minha preocupação é essa. E a minha pastora, naquele momento, eu jamais vou esquecer, ela falou, Lu, eu vou orar para que você não tenha nenhum efeito colateral da quimioterapia. Olha só. E, gente, de verdade, foi incrível mesmo, assim, olha, Deus abençoou muito, assim, colocou a mão, porque eu saía da quimioterapia, eu conto isso às pessoas irem, né? Saía da quimioterapia, eu achava que eu tinha que me premiar quando eu saía da quimio, né? Toda quimio eu saía, eu tinha que me premiar, igual você porque quem sai da quimio tem show, tem, né, diz que é horrível. Igual você veio aqui tomar um vinho quando você teve o diagnóstico, eu era quando saía da quimioterapia, eu tinha que me premiar. E premiar pra mim, a gente é comer, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer. E aí eu saía e falava assim, olha, vamos comer o que hoje? Vamos comer uma picanha, vamos comer uma bisteca, olha só, vamos comer uma feijoada. Gente, eu sou ogra pra comer, gente. Eu sou
fininha, delicadinha, não. É essas coisas bem ogra, assim, sabe? E eu comia tudo isso, gente, e normal, não passava mal. É mesmo? Super bem, e aí chegava em casa e normalmente ia trabalhar, e trabalhei direto, sem parar todo o tempo. Mas no finalzinho da quimio eu tinha sono quando eu saía da quimio. Então, às vezes, eu ia comer todas essas coisas. E já Depois ia dormir um pouquinho Que é mais. reparador. Até porque essas coisas, gente, dão sono mesmo, né? Mas não era por isso, né? Que a gente, na medicação, né, a Cleusa sabe, eles colocam vários medicamentos para evitar o enjoo, para várias coisas que são medicamentos que dão sono. É. Então, eu às vezes saía dali e tinha sono. E eu, nessa coisa, né, da gente não saber descansar, às vezes eu chegava em casa, almoçava e deitava e falava, vou deitar só um pouquinho e vou acordar daqui a pouco para começar a trabalhar ou para fazer uma reunião. Então, às vezes, minha quimioterapia era de manhã, eu saía normalmente assim 1h, almoçava, eu marcava uma reunião normalmente 4h. Eu falei, é o tempo que eu almocei, descansei um pouquinho e já posso voltar ao trabalho. Então, essa louca. Oh, gente. Mas tem isso, né, de contar, não foi um processo complicado, mas assim, eu achei delicado falar pro meu filho, pra minha mãe que já está mais idosa, você tem aquele cuidado, né? Então, acho que eu me acolhi muito mais assim com os amigos, com o pessoal da igreja no momento inicial, mas todo mundo, gente, todo mundo que estava em volta, assim, eu não posso falar, todo mundo foi muito acolhedor, né? A pessoa que eu estava namorando na época, a minha igreja, a minha família, os amigos, as amigas, todo mundo acolheu muito, e eu falo sempre que isso fez muita diferença, fez toda a diferença. Então, eu acho que assim, são vários fatores. O principal que é Deus, realmente, a fé, né? Esse fato da pastora ter orado, os pastores terem orado, a minha igreja ficou orando por mim todo o tempo. Os meus pastores falaram comigo, a segunda frase que eu não esqueci, né? Eles falaram assim, eu vou orar, meu pastor falou, eu vou orar por você todos os dias até a cura completa. E de fato, enquanto eu não passei por todo o processo, químio, cirurgia, rádio, e que os exames mostraram que não tinha mais nada, ele não parou de orar todos os dias durante um ano, esse processo todo durou um ano. Durante um ano, todos os dias, meu pastor me ligava às 11 da noite e falava, estou orando por você. E assim a igreja inteira, e assim a família, os amigos, né? E meu pastor, ele pastoreia outros pastores, ele mentora outros pastores no Brasil inteiro. Então ele falou, o Brasil inteiro está orando por você, porque eu mandei seu nome em todos os grupos de WhatsApp. Então era pastores e igreja do Brasil inteiro orando por mim. E até a oncologista falou assim, olha, Lu, só tem outro caso igual ao seu, que passou por aqui, que não tinha os efeitos, né? Os efeitos colaterais. Essa outra pessoa era uma pastora. E ela falou assim, e ela me falou que quando eu falei para ela assim, ó, não tem outro caso aqui igual ao seu, não tive, né? A médica falou, eu não tive outro caso igual ao seu, que não tinha os efeitos. Ela falou, isso é porque tem uma legião orando por mim. Eu falei, igual tem uma legião orando por mim. Então, assim, acho que a fé fez muita diferença, né? As pessoas orando, ser acolhida pela família, pelos amigos, essa amorosidade toda que eu tive em torno de mim, de todo mundo, né? Das amigas todas, né? E tinha amigas que falavam assim, olha, comprei um pacote pro Hotel Fazenda que agora você precisa ser feliz. Então a palavra de ordem, gente, de todo mundo pra mim era assim, agora você precisa ser feliz. Aí eu falava, eu tenho que trabalhar. Não, você não precisa trabalhar, você precisa descansar e ser feliz. Aí eu não posso viajar. Não, você precisa viajar para ser feliz. Mas é isso mesmo. Então é um processo, né? E eu acho que isso ajudou muito, essa amorosidade, esse acolhimento, esse você tem que ser feliz, que eu realmente, né, trabalhei nessa linha, minha mente, o meu corpo, o meu espírito. As atividades físicas que eu não parei, eu já estava fazendo atividade física antes do diagnóstico, eu continuei todo o período da quimio, eu não parei um dia de malhar, e depois da quimio eu também continuei. Então acho que isso também fez diferença, então são vários fatores. É um conjunto de atitudes, né? Um conjunto de coisas. Eu acho assim, essa pergunta que as meninas fizeram sobre o contar, ele te traz tantas outras respostas, né? Porque o contar, né? Porque eu falei assim, quando eu tinha que tomar a decisão do contar, veio aquela coisa assim, duas coisas. Eu não tinha filho pequeno, mas eu fiquei viúva com 30 anos de idade, meus filhos eram pequenos.
Eles já tinham perdido o pai. Aí você já ficou pensando. Aí eu falei, gente, Olha aí. a possibilidade de perder a mãe. Olha o sofrimento que meus filhos vão ter. Né? E tinha o meu Gente, caçula. vocês veem como é mãe? Que Pois não é. pensa em si, ela Não. pensa só nos filhos. Olha o sofrimento que eles vão ter. O segundo fator será que se eu contar, eu também não quero que eles me vejam como coitadinha, que eu estou contando porque eu quero que eles, coitadinha da mamãe, e não quero que isso aconteça também, né? Então Gente, todos sabe, foram é complexo, fatores, né? é A gente complexo. não quer que nos fiquem querendo que a gente seja super fortes, né? Que a Cleusa falou, ressonou aqui, teve uma ressonância aqui. Que as pessoas me chamam muito, normalmente, as pessoas já me tratam, a Lu é uma guerreira, mas falei, gente, eu tô proibida de falar essa palavra ali, eu proíbo de me chamar de guerreira. Essas pessoas ficam querendo que vocês sejam super fortes e ao mesmo tempo também a gente fica com esse medo de passar uma imagem muito fragilizada, né? Eu, por exemplo, eu não contei para determinadas pessoas, aí eu vou dizer para quem eu não contei. Eu não contei para os meus clientes, eu não contei para o grupo de os amigos assim mais que não fossem tão próximos, né? Até amigos muito próximos eu acabei não contando. Por quê? Eu falava assim, gente, é questão da oportunidade. Eu não saía por aí falando, um boletim, gente. Boletim médico, né? Boletim. Sim. Extra, a Lu tá com câncer. Você não sai falando isso, mas as pessoas que iam nos aproximando, que falavam, amiga, vamos tomar um vinho, amiga, é isso. Eu falava, não posso, porque eu tô no meio do tratamento, né? E aí as pessoas iam descobrindo assim aos poucos, numa situação normal. E eu não contei para os meus clientes, por um temor de que as pessoas ficassem assim, nossa, a Lu tá muito fragilizada, ela não pode trabalhar. Porque, de fato, é a imagem de uma pessoa que passa por um tratamento de câncer e eu sei que é o que acontece com muitas mulheres, né? Eu não vou, assim, querer dourar demais a pílula aqui. Eu acho que eu tive um caso excepcional. Assim, glorifico a Deus que ele me colocou numa exceção. Nem mereço, nem sei por que ele colocou isso, ele deve ter seus propósitos, mas assim, ele me abençoou com isso, mas eu sei que não é a realidade da maioria das mulheres. A maioria das mulheres sofrem muito, a maioria das mulheres passam por um processo, ou mulheres e homens e todo mundo, né, que teve um câncer, passam por um processo muito doloroso, é um tratamento, eu que não tive os efeitos colaterais, foi cansativo o processo, então é cansativo todo o processo, é longo, é cansativo, é estressante emocionalmente, é estressante fisicamente. A maioria das mulheres ficam muito debilitadas, emagrecem, não conseguem comer, enjoam, vomitam. Meu pai teve um câncer de próstata, passou por esse processo, se definhou, né? Então, como essa é a imagem, né, e o que acontece com a grande maioria, eu tinha esse cuidado, sabe? Porque assim, eu tinha preocupação de continuar, né, atendendo E se você contasse, você ficou com medo de dar algum problema para a empresa, porque né? assim, olha, por incrível que pareça, aí vem o lado empreendedor. As pessoas falam assim, não, mas a maioria das pessoas vai ter empatia. Não, gente, não. Muita gente não tem empatia. Assim, tive que falar assim, olha, eu contratei, eu quero resultado, e não importa. Eu ia te perguntar isso, esse lado profissional de vocês, Mas né? deixa só a Cleusa finalizar, que ela estava falando que quando você ficou preocupada, porque só Dos ela- seus filhos, dos seus né? filhos, É. você contou pra Não, eles. mas aí foi quando, né, os três e o Gels foram comigo no consultório, né? Ó, porque ela tem, Aí gente, que eles eu falaram, eu conheço tinha a que contar. família, Falaram, tem que contar sim. Conheço Né? a Eles família, falaram, tem conheço que o marido e contar. o filho, e ela tem uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, um marido maravilhoso. E isso é uma coisa interessante, viu, Mi? Porque assim, por exemplo, a médica, quando eu fui lá na consulta, ela falava assim, olha, a maioria dos maridos abandona suas mulheres. Eles não têm estrutura emocional para passar E pelo vocês tratamento. conhecem as pessoas, assim, quando estão nesse sentido, assim? Porque vocês vão fazer os tratamentos, né? Você teve um tratamento diferente do da Lu, né? Você não fez quimioterapia. Não, mas eu fiz a rádio. Da primeira vez, eu fiz a cirurgia lá em São Paulo, aí eu voltei aqui e fiz a rádio. Aqui eles queriam fazer a químio também. Não, eu prefiro pecar por excesso. Aí eu falei, não, excesso em cima de mim, não. Entendi. Não vou fazer. O meu médico disse que não precisa, não vou fazer. Também queriam me dar uma injeção de Zometa. Ah, não, eu prefiro pecar por excesso, que era fortíssima. E era pra Falei, quê, não Cleusa? precisa. Isso. Zometa, aí eu descobri com a minha médica que era pra quem tem... Oh, meu Deus. Aquela osteoporose... Ah,
da pior que tem. E eu não tinha nem feito quimioterapia, não era o meu caso, né? Eu falei, não vou também, né? Então tava assim, querendo me dar uma overdose, assim, de tratamento. Porque, na verdade, existe um protocolo meio padrão, né? E aí eles querem, normalmente... Te inserir nesse protocolo. Colocar você naquele padrão. E às vezes o seu caso não é E não esse, era, né? não era. Eu não tive contaminação em linfonodo, nada disso. Foi só ali, estava resolvido, né? Agora, outra coisa que eu ia falar do importante do contar, que você trouxe com relação às orações. Porque na medida em que eu já falei para minha sogra, para minhas amigas, veio uma legião de pessoas orando. Olha só. E essa energia, porque eu pensei, eu também fui um caso raro. A minha médica fala, você é um caso raríssimo de boa resposta ao medicamento, Olha agora só. da recidiva, né? Porque, olha, minhas clientes, minhas pacientes, elas ficam baqueadas. E eu ia lá toda assim, desse jeito, né? De boa. Gente, eu sou dessas também. Eu ia pra quimioterapia, ó, de salto, todas as vezes, arrumada e maquiada. E aí a minha médica falou assim, não, venha com tênis, uma roupa mais confortável. Eu falei, não, venho de salto, que é pra minha mente entender é que isso eu não aí. desço do salto. Meninas, eu vejo vocês falando assim, e aí o que a gente vem na mente é o seguinte, né, Michele? É o que a gente sempre fala. Você tem duas opções na vida, né? Quando você recebe um diagnóstico como esse. Ou você senta e chora, e vai chorar, e o mundo acabou, e eu não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo, não vou terminar de realizar os meus sonhos. Ou você levanta a cabeça e faz o quê? Vai lutar, né? Qual é o próximo passo? O que eu tenho pra fazer? E é isso. E pelo que eu vejo de vocês assim, isso foi assim, meu ver, tá? 50% de vocês foi o que fez vocês realmente passar por todo esse processo e passar com sucesso. E os outros 50% é como vocês falam, o amor da família, o amor dos amigos, né, o acolhimento. Porque eu Então, sempre isso é muito disse assim, ó, importante. se uma doença ela surgiu aqui dentro, não foi nada que caiu lá de fora pra cá, ela surgiu aqui, então é daqui que eu vou resolver. É o meu próprio organismo e minha mente que vai resolver. Olha, muito importante Tem que a você falou ver com o agora. seu emocional, tem a ver Muito, com você não tem noção. histórias que você Se tá aconteceu vivendo. aqui dentro vai Resolver. ter uma melhora. É. E aí é o quê? A cabeça, é você se olhar mais pra você, né? E até dos episódios que nós tivemos, né, que é bem interessante, que eu acho que cai bastante aqui nessa situação que a gente tá conversando, é você se dar o prazer de você mesmo. Foi o que a gente conversou, né, Lu? Hoje eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Porque você também tem que se agradar. Porque muitas das coisas que a gente tem visto, as doenças têm causado, lógico que você falou. Me lembrou o meme lá daquela Márcia sensitiva. Márcia, o que você vai fazer hoje? Eu acordo todos os dias e penso, Márcia, o que você vai fazer hoje para se agradar? Então eu incorporei isso, gente. Eu acordo e penso, nossa, Lu, o que você vai fazer hoje para se agradar? É isso. É igual você falou, você tem que se agradar. Se você gosta de tomar um bom vinho, se você gosta, é para cuidar de você. Porque muitas das vezes a gente esquece da gente e a gente acaba trazendo tanta carga pesada, tanta coisa ruim que aquilo vai, né? E a mulher, ela tem essa, vamos dizer assim... Gente, é uma síndrome de carregar o mundo nas costas. A mulher tem a mulher né? tem isso. E a mulher tem cuidar que da casa, parar do de marido, fazer do isso. trabalho. Aí eu ainda quis fazer o seguinte, né? Eu queria fazer mais. Então, já que eu estava me resolvendo, né? E eu acho que eu precisava fazer mais, eu ainda entrei naquela campanha política como candidata a vereadora em São João da Aliança. Foi, não sabia não. Foi. Olha aí. Um amigo meu me convidou na época, na primeira fase. Isso em 2014, né? Não, depois, foi 4 anos depois, 2018. foi 2018, aí o meu amigo me convidou para essa 18 ou 19, né? 18 para 19? 18. 18. Ele me convidou para compor a chapa, porque precisava de mulheres na chapa. Falei, não, eu vou entrar, mas eu vou entrar para valer, eu não vou entrar para fazer número. Os 30%. Sem brincar, né? Não sei brincar. Então, e entrei para valer na campanha política e veio a Covid. Aí a gente não podia fazer visita, não podia fazer comício, não tinha nada. Então era eu com o meu computador para me apresentar para uma comunidade que não me conhecia. Apesar de eu ter chácara lá há mais de 20 anos, mas a minha comunidade era muito, assim, amigos próximos, não as comunidades. Eu
fazia meus trabalhos pela Liga de Mulheres da Chapada, mas trabalho voluntário a gente não fica falando quem fez, a gente só faz. Mas, enfim, eu resolvi fazer algo que eu julgava importante. Ao invés de fazer lives de campanha política, eu fiz lives de utilidade, daquilo que eu defendia. Então, uma das lives que eu fiz foi para falar do Outubro Rosa. Sério? Foi. Gente. Nos pequenos municípios. E aí eu fiz 2 lives na época. Uma com mulheres de São João da Aliança, as dificuldades das mulheres de pequenos municípios, de prevenção e tratamento, porque elas têm que sair do interior, por exemplo, para Goiânia. Olha só. Olha 400 que quilômetros para porque a exame, gente tá para aqui tratamento. falando, né, Cleusa, de 2 mulheres que têm acesso a plano de saúde, a todas, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente está falando de um mundo, né, um percentual muito pequeno, que a maioria das pessoas ainda tem mais essa dificuldade de acesso aos exames, de acesso a um médico. E às vezes até de conhecimento. De Porque o que vocês conhecimento. estão falando Você não hoje tinha aqui, uma luzinha cor-de-rosa acesa no município, não tinha um lacinho rosa numa porta de supermercado, Ou seja, não não tinha se nem falava em conhecimento. Outubro Aí, ó, não Rosa. tinha Não sabia. isso. Aí, tá Né? vendo? Então eu fiz essa live. Né? Depois eu fiz uma live com a minha médica daqui, que já tá, para falar assim, como prevenir, ou você teve, então como tratar. Aí teve perguntas assim, foi ao vivo, então as pessoas perguntaram, eu ouvi dizer que pelo exame de urina já tem como detectar. Aí algumas pessoas até riram e tal, mas minha médica falou, já está em estudo essa possibilidade. Olha aí. Ou seja, Posso tirando comer dúvidas. doce? Você não vai comer uma caixa de bombom, mas você pode comer um bombom, não tem problema nenhum. Então, sabe, tantas dúvidas que as pessoas têm. Olha só, e tem mesmo. Isso E é- mesmo aqui, mesmo a gente, porque realmente a gente está numa capital aqui, Brasília, que tem muita informação, tem muitas campanhas As acontecendo. pessoas têm muito acesso à Muito informação, acesso. né? Mas mesmo assim, a gente desconhece. Eu falo por mim. Eu sou professora universitária e muita coisa eu desconheço. Assim, não, Ainda é de estatística, gente. Ela não é normal. Não é normal. Nós que passamos por isso, né? Sempre eu tenho dúvidas que eu levo para médica. Eu vivo no Google. Sei que o Google também não é doutor Google, né? Mas eu quero realmente a saber gente sobre faz um isso, estudo novo, uma Mas tem pesquisa. muita A gente vai em informação, algumas né? fontes seguras. Olha, Isso é eu não importante dava falar, tanta importância ao Outubro Rosa quanto eu passei a dar depois que eu tive o câncer, né? O quanto é importante você levar essa informação, porque mesmo nós, mulheres esclarecidas, estudadas, né, terapeutizadas, maravilhosas, incríveis, que temos acesso a tudo, a gente às vezes ainda deixa de ficar 4 anos, como Dona Cleusa, sem ir ao médico fazer um exame. Né? Então E acha assim, nunca vai acontecer comigo. eu também já fiquei, gente, assim, no orcaholiquismo, fiquei anos sem ir ao médico, né? E isso é muito importante. E esses dias eu vi uma coisa assim, nessa questão de conscientização do Outubro Rosa, eu vi uma coisa que eu achei super bacana e que eu queria, assim, eu quero passar para todo mundo, eu acho que é importante todo mundo fazer. Quando você que já tem consciência de que precisa fazer os seus exames com regularidade, for fazer os seus exames, mande mensagem para pelo menos 10 amigas perguntando se ela já fez os exames dela aquele ano. Olha aí, não é? Maravilha. muito Lembra bom, das suas legal. amigas, eu vou lá fazer os meus exames, mas minhas amigas estão fazendo? Às vezes ficou 4 anos E sem às vezes fazer. não é nem porque, gente. às vezes é o esquecimento mesmo da correria. Gente, é o Nem tô esquecimento, é a lembrando, às vezes você nem correria, lembra. é o fato de ser Então é muito workaholic importante. demais, é o fato de que comigo não acontece. Muito então, importante. é o fato... O fato assim, nunca, olha, eu faço exame, Ah, tá nunca tudo dá certo. nada. Não, gente, tem... Fazer de novo. Ó, e Mas tem é outro preocupado. fator, viu? Que é igual a nossa conta bancária. Gente, eu não sei, eu sou dessas. Quando eu tô devendo muito, eu nem olho a minha conta bancária, porque eu não sofrer. Então, acontece isso também. Da gente fala assim, não vou nem fazer o exame, que é pra não não correr o quero- risco não, de gente, ter o aí diagnóstico tem que olhar. Tem negativo. gente que fala, Nossa, tem gente que tem... também, viu? E tem gente que fala assim, não, ó, se eu não souber, não acontece nada. Porque todo mundo que sabe, quando fica sabendo, no outro dia morre. Se procura, acha, se procura, acha, né? Isso. Meu pai só tem doença quem faz exame.
Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mas também só tem cura quem descobre que tá doente, verdade, né? Aí... Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É porque assim, como faz parte de todo o processo, a gente tem que estar fazendo essas perguntas, né? Vocês tiveram, vocês falaram, né, que vocês não tiveram... Eu falei que podia perguntar tudo, viu, gente? Vocês falaram que não tiveram efeitos colaterais, né, e tal. Mas queda de cabelo, porque assim, é uma das coisas que mexe muito com o feminino. Nossa, né? nem me A fala. mulher mexe muito. Eu acho Além que é o do que mais seio, mexe. né, o seio e tal, mas o cabelo, né, que eu acho que é a coisa que mais a mulher gosta Mas e por tal, que se meu cabelo cuida. tá preso? Porque não tem escovinha que faça ele ficar bonito. Gente, Posso Não é soltar nada, aqui? gente, o cabelo dela é Agora- bonito, É gente. bonito, sim. Mas, O cabelo ó, dela é Cleusa, bonito. agora deu problema, da outra vez tinha dado, não. Você teve isso? A pergunta Sim, da primeira vez eu tava começando a ter dores no corpo, porque eu tomei o remédio por 1 ano e meio e eu não conseguia mais colocar o remédio na minha boca mais. Mas dessa vez, aí até a médica, eu falo, se foi por isso que voltou? Não, não foi por isso que voltou. Né? Tem gente que faz, tanto que eu tive, assim, a gente vai tendo os baques também no meio do caminho, né? Por exemplo, eu perdi amigas com câncer, então cada amiga que morria, né? Aqui que já tinha feito impactava, tudo, né? impactava, mas eu perdi amiga que fez tudo. Tirou os 2 seios, fez quimioterapia, fez rádio, tomou remédio no período que tinha que tomar, depois voltou no intestino, fez de novo operação, fez químio, fez tudo e morreu. Né? Então, sabe, nesse mundo, nada, não há resposta para nada. Então, eu passei pelos 5 anos, já era considerada curada. É verdade. Porque os 5 anos é justamente o período que, se não voltou, tá curada. E passaram-se 6 anos. Você vê, a Olivia Newton-John, que morreu, ela teve 4 vezes. Nossa. E passou por todos os processos, todas as vezes. Eu tive uma amiga agora recentemente, amiga minha, ela me ligou, falou assim, amiga lá de Belém, amiga, eu tô arrasada, acabei de descobrir que eu tô com câncer, né? E não tem meses, tem poucos meses. 3 meses depois, eu tinha falado com ela no dia seguinte ela teve febre, foi pro hospital, morreu. Uma Olha infecção na que pulmonar, você fazendo tá falando, químio. tem uma realidade, né? 95% tem cura, acaba passando pelo processo e curando, mas a gente tem que entender que a realidade é essa, né? Aí Vai tem- ter algumas que não vão claro. superar, né? Aí tem 1 ano e meio que eu tô tomando esses medicamentos, eu tô tomando religiosamente. Aí o que aconteceu? O meu cabelo, vou soltar pra vocês verem, né? Não tá assim, caiu metade do meu cabelo. Ele É vai porque a ficar- gente não consegue. Mas vai ele ficando tá, fininho, mas né, ele tá gente? mais fininho, É, ele não vai tem ficar aquela mais coisa fininho. que cai assim, sabe? Aí Não posso tá. falar, Cleusa? O que acontece? As pessoas falam assim, não, ainda tá bonito, ainda tem e tal. E outra coisa que falavam muito comigo, e até vou falar de uma amiga minha que ficou minha amiga, porque eu acabei conhecendo ela nesse processo do câncer, que é o seguinte, as pessoas falam pra gente, não, cabelo é de menos, o importante é a cura. Aí tem, hashtag cabelo cresce. Aham. Essa amiga lá de São Paulo é a Isa Maturkelli. A Isa ela vai ver essa live, que depois ela vai, esse vídeo depois ela vai me falar. Ela criou uma hashtag que é hashtag cabelo cresce. E ela cresceu no Instagram, ficou famosa por conta dessa hashtag. Por quê? Ela fala, só quem passou pelo processo, desculpa, gente, sabe o que é uma mulher perder o cabelo. Por mais que você fale assim, isso não é importante. Gente, pra mim, Lu Alves, o que mais me impactou em todo o processo, que obviamente, né, como eu volto a falar, tive um processo muito tranquilo, o que me impactou foi a perda do cabelo. E em determinado momento, e eu não fiquei careca, tá? Meu cabelo caiu e como da amiga aqui, da Cleusa, ele foi ficando fininho, ele foi ficando ralo e ele foi caindo. E, gente, olha, a Lu sempre teve um cabelão enorme, Eu vi uma lindo. foto Doida, antiga. Quando eu vi Lu no Instagram com esse cabelo, gente, aconteceu alguma coisa com a Lu. Ah, olha só. Esse é o gente. processo. E aí, aquilo chegou, eu comecei meu tratamento em agosto, quando chegou em início ali de dezembro, final de novembro, início de dezembro, ele estava muito ralinho, foi ficando ralinho, fininho, e aí eu comecei a usar a peruca. E a peruca me incomodava também. E antes de usar a peruca, um determinado dia foi o dia que assim, eu sofri mesmo, assim. E aí
todo mundo pode julgar e falar assim, nossa, mas que fútil, né? Gente, eu não chorei por nada, por nenhuma outra parte do processo. Eu chorei porque eu tava perdendo o cabelo, eu tava me sentindo horrorosa, eu me sentia feia, sem cabelo, e aí eu falo, gente, meu Deus, né? Assim, eu sei que isso não é importante. E Mas aí, é importante, é autoestima. Eu acho bom a gente É a falar nossa isso, autoestima. porque não é fútil. Não. Isso é o que o que te faz bem não é fútil. Sim. Então, se isso não tá te fazendo, então é bom até para as Não, pessoas e saberem. Nossa, isso é você tá impacta, tocando num gente. ponto importantíssimo. que é a autoestima. Aquilo É. impactou a minha autoestima. Naquele dia que meu cabelo chorou, eu ia até para um evento, era um evento que tinha num barco, e eu estava na assessoria de imprensa desse evento. Eu fui pro evento e eu fui e cheguei lá chorando. Aí no caminho, aí vem as amigas, né? No caminho, a minha amiga de São Paulo me ligou, que ela estava no processo de mudança, inclusive, e ela me viu chorando, né? Por telefone, viu que eu estava chorando, e ela falou, gente, Márcia Virt, minha amiga lá de São Paulo, uma amiga do coração, madrinha do meu filho, ela parou a mudança dela e falou, vou desempacotar o meu computador e vou comprar agora uma peruca para você. Lenços, perucas, coisas lindas, incríveis, vou mandar tudo para você. Eu falei, amiga, não precisa. Não, parei a mudança agora, vou desempacotar e vou comprar agora. E no mesmo minuto ela mandou em seguida, ó, já comprei e vai chegar na tua casa daqui a 2 dias. Olha só. Aí eu fui pro evento chorando. Cheguei no evento, também encontrei várias amigas, várias pessoas conhecidas. E também as pessoas me acolheram ali e tudo. E, gente, naquele dia eu fiz uma promessa. Eu falei, Deus, vou fazer um voto aqui com Deus, né? Que eu não quero ficar careca. E se eu não ficar careca, Deus, olha, eu faço este voto, né? Nem vou falar o voto, tá, gente? Mas eu falei, vou fazer um voto com Deus que eu não quero ficar careca. Deus, então, por favor, não me deixa ficar careca, não. E aí foi engraçado que em seguida eu fui no salão, né? Tinha um evento desses aí de mulheres. E aí eu fui no salão e até o Pedro Neto falou assim, meu Deus, você vai no salão fazer o quê? Tipo, você nem pode ficar fazendo escova. Eu falei, não interessa, eu vou no salão. E quando tiver 2 fios, eu pintei um para um lado e um para o outro. É igual a química, eu perguntei até, porque a minha cabeleireira, a Soninha Sol, né, ela é especialista em tratamentos de cabelo mesmo, assim, super especialista. E aí eu falei com ela e, assim, e com a dermatologista tinha falado alguma coisa também. A tintura, eu falei, a tintura contém chumbo, faz mal até para quem não tem problema nenhum, né? Mas para quem tá num tratamento de câncer, né? Como é que é a química que você coloca? Porque eu gosto de pintar cabelo, eu não aderi àquela coisa do cabelo branco. Tenho amigas que usam e eu acho lindo. Eu não consegui me ver ainda com o cabelo todo branco, até porque não tá todo branco, mas só alguns. Mas eu gosto de pintar cabelo. Gosto de mudar a cor do cabelo. Tenho vontade de botar uma mecha azul. Porque eu sou do cinema, eu sou do teatro. Eu gosto, eu quero uma mecha azul aqui. Bora, eu vou botar. Vamos Mas, botar assim, essa mecha azul já. Foi difícil mesmo, sabe? Lavar o cabelo e fazer assim, sair aquela mecha. Né? Eu até falei com a minha médica, esse meu tratamento, ele assim, não tem previsão de alta. É um remédio pra vida toda. Então, a pessoa toda vez tomar banho sem uma mecha, uma hora eu vou ficar careca. Né? Não, essa é uma parte dolorosa. Quando aquele cabelo dolorosa. caía, gente, você Ai, tava no gente, banho e saía assim, ó, olha churrascos, só. assim. Eu, respirava, falando, meu Deus, mas eu não quero ficar careca. Aí eu fui no salão esse dia, né, contando. E aí ela fez a escova lá, e aí ela falou assim, ô Lu, parece que tem uma plantação de cabelos novos, tá saindo um monte de cabelinhos novos. A Sônia me diz isso também, que tá nascendo um monte. Gente, tá vendo? eu, Tá indo eu fiz Não, e tá tanta nascendo festa. ondulado. Acredita? Olha aí. Tá Olha só. nascendo ondulado, meu cabelo Vai é ser uma liso, nova escorrido. Cleusa agora. Vai Não, ser mas a vai ficar um tintura. fio ondulado. Mas é a tintura, ela falou que pode? Não, mas uma marca, assim, tem marcas, né? Tem marcas que Que não contém tem menos a- chumbo, que que não tem, assim, tem. tem marcas que são muito boas. Não e tem não vão. amônia. e não Então, tem- assim, ou seja, para as mulheres que estão vendo aí, assistindo o nosso episódio, assim, mulheres, calma, quando acontecer isso, vocês não tem que ficar, porque eu tô sendo fútil, não. Porque é o que a gente tá falando, o cabelo cai, É e porque a gente as fica pessoas triste, julgam, né, e a Laís? gente chora. Julgam, falam, e assim, e você tá tem que tudo ser bem, forte. né? E tá tudo bem se você se sentir assim. Não tem, porque você já tem uma carga tão pesada, né, meninas? É uma e ainda carga você pesada, ficar é. preocupada, ai, porque alguém vai achar que... Não.
cara, seja livre, sabe? A gente vai ficando mais velha, a gente vai colocando essa cabeça da gente, né? Eu fico rindo assim, eu falo, meu Deus, que atitude que eu tô tendo, eu não tinha isso, agora que eu tô velha, posso. Porque assim, gente, a gente tem que se libertar de certas coisas. Graças a Deus, né? A gente, a Graças maturidade a é Deus, isso. Eu né? posso, eu faço, Isso, então eu assim, se eu quiser aconteço. chorar, eu vou chorar. Se eu achar que seja fútil o problema das pessoas, porque é nosso. Quiser ser egoísta de vez em quando, seja egoísta de vez em Eu quando, né? acho assim, sabe uma coisa que a gente tem que aprender, a mulher tem que aprender a se perdoar. Sim. Porque o homem, ele não pensa nisso. Ele não passa por esse processo. Ele não fica pensando assim, cara, eu fiz aquilo, é muito difícil. Fica remoendo assim. A gente não. A gente faz um negocinho errado aqui. Você já pediu desculpa, mas você leva pro continua lá. resto. Ai, gente, por É a que que eu famosa fiz aquilo? culpa, né? E, cara, se desculpa. E assim, essa questão, assim, essa descoberta é uma doença séria. Bem que séria, graças bem a grave. Deus, a gente estava conversando aqui antes, a medicina vem Avançada. avançando e ajudando muito agora. Mas é um diagnóstico difícil. Então, você quer sofrer... eu lembro, teve uma entrevistada que veio aqui, até foi no especial Dia das Mães, Ai, gente... Cacá Sampaio. É isso, a Cacá Sampaio. Eu lembro da mãe dela falando, que ela falava pra filha assim, você vai sofrer, você pode sofrer por um dia. A dona Elizabeth. Isso, Beijo. linda, beija nas duas. Mas se permita sofrer, mas dê um tempo pra esse seu você tem um sofrimento. prazo pra isso. Você vai Então, chorar. Assim, chora, né? Hoje eu vou chorar, então hoje eu vou chorar. Mas amanhã eu vou levantar. Exatamente. Entendeu? Assim, porque precisou dessa força pra vocês conseguirem encarar o tratamento. Não, e assim, cada vez que vai no consultório é uma novidade, né? Porque no meu caso teve a metástase óssea. Então eu tomo medicamento também para diminuir o metabolismo ósseo. Isso enfraquece meus ossos. Né? A gente tem leucopenia também, né? Glóbulos, né, brancos de defesa vão lá para baixo. Então, o que aconteceu? De alguns meses, a cada mês, eu digo, cada mês a gente envelhece alguns anos com esse medicamento. Então, todo mês tem coisa assim que eu vejo, que a pele ressecou mais, o cabelo caiu mais. Agora, os dentes... eu rejuvenesci, porque eu vou contar uma história para vocês, que eu passei por uma máquina do rejuvenescimento. Então, quando eu ia para radioterapia, gente, estava contando para a Cleusa aqui antes de começar. Quando eu ia para radioterapia, gente, porque eu não sou normal, estou avisando que eu sou louca, não sou normal. Quando eu ia para radioterapia, eu olhava para aquela máquina, assim, aquele trem, aquela sala gelada, falei, meu Deus, trem deprimente. Falei, não, olha só, eu vou pensar o seguinte, essa máquina é uma máquina rejuvenescedora que ela ajuda a produzir colágeno. E aí eu entrava na máquina, e aí eu chegava lá, já falava pro pessoal da enfermagem, falei assim, então, já vim pros meus 15 minutos, é 15 minutos que dura o negócio lá da rádio, né? Falei, eu já vim pros meus 15 minutos de meditação e como a máquina tá pronta, a máquina de rejuvenescimento. E olha, mentira ou verdade, eu acredito nas mentiras, tá? Mentiras sinceras me interessam. Então as pessoas falavam assim, nossa, você tá mais jovem, você tá mais bonita. Eu falei, eu acredito, eu acredito. Não, e as pessoas falam mesmo, né? Então, por isso assim, eu acho que o sorriso é muito importante. O sorriso, eu acho que torna a gente mais bonita. A Bíblia fala, eu né? sempre fui muito O sorridente. rosto alegre formoseia o rosto. Eu tenho pessoas que às vezes eu fico anos Coração sem ver, alegre. aí eu reencontro, eu sorri. Ih, mas você sempre é assim, sorridente, né? Olha que então eu beleza. acho que isso rejuvenesce. Gente, eu tenho que alegra, falar da Isso- Cleusa, isso- que ela isso- passou por esse processo, viu, Miss? Ó, ela passou por esse processo todo, eu conheço a Cleusa há muitos anos, foi minha cliente de assessoria de imprensa, e por todo esse processo que ela estava passando, ela continuou criando projetos incríveis, fazendo ações incríveis, né, amiga? Como aquele que você fez lá do filme das mulheres, ela fez um filme Pra Brasília 60 sobre anos. mulheres empreendedoras, a gente foi para a Praça dos Três Poderes, tiramos fotos incríveis, filmamos, e cada dia ela inventava mais um projeto incrível. E até hoje, Foi ser né? candidata. Não, já estou com 2 eventos agora pro dia 5 de novembro. Opa, então faça pelo propaganda. Conselho da Mulher Empresária, nós vamos fazer é o Dia Nacional da Cultura. Olha aí, E gente. 19 de novembro a gente tem o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino,
Vamos fazer um evento com teatro, palestra, Você roda acabou de de fazer também conversa. um, né? Maravilhosa. Acabei de fazer um também. Ai, Os ó. alunos de São João da Aliança. Gente, ela inventa um esse projeto. foi lindo, a gente tava lá. Ela Tava lá. inventa um projeto a Moisés cada e Semitas semana. O estavam- bicentenário, E o maravilhoso. bicentenário. É Maravilhoso. E 19 de mesmo. novembro vai ser o Dia Mundial do Empreendedorismo Eu quero estar Feminino. nesse. É porque Sabe qual vai ser novembro o é mês do tema? empreendedorismo. Misses Divas Empreendedoras. Nós vamos Gente, falar... somos nós. Somos tá nós. vendo? Vamos desfilar? Vamos falar desfilar. dos concursos de misses que movimentam bilhões ao Olha aí, ano. que Os Estados legal. Unidos, 5 bilhões ao ano são Ó, movimentados. vai com nisso, concurso de beleza. né, Olha só. nesse processo de Miss aí, de você falar de autoestima, gente, eu realmente, assim, eu acho que eu tenho trabalhado mais a minha autoestima depois do processo do que antes. Então, recentemente, a gente teve mesmo, o né? Outubro Rosa lá na Clínica Perfecta, que eu quero aqui deixar um abraço para Dani e Dr. Felipe, que eles foram maravilhosos. Eles fizeram um evento que foi, assim, eu gostei da pegada da Dani, que ela falou assim, eu quero fazer uma coisa de conscientização, mas não quero uma coisa assim, né, triste, o diagnóstico, o câncer, vai morrer. Eu quero fazer uma coisa para cima, para celebrar a vida, porque estamos vivos, porque enquanto estamos vivos, a gente tem motivo para celebrar, tem motivo para comemorar. Quem passou pelo processo, né, como a gente passou, E tá eu passando, digo que passou, né? tá? Já, né? Já passou pelo processo, a gente também, né, tem muita coisa a celebrar, né? Passou, tá viva, tá bem, tá amada, tá cercada pela família, né? Então, e a Dani fez um evento para celebrar, e fez um desfile, gente, lindo, com roupas de festa, e foi Olha incrível. aí, E aí eu fui lá desfilar, olha só, Olha toda aí, diva. Gente, eu desfilei toda diva com vestido de festa maravilhoso, lá da Lumière, que é da Kelly. Com todas as mulheres que, né, tinham tido câncer de mama e passaram por Olha, um processo. E foi incrível. E a gente, Autoestima, olha... né? Ai, Levantou vocês. Olha, você vê, os meus dentes aqui, né? Como o meu caso também é da metástase óssea, de uns meses pra cá, todos os meus dentes saíram do lugar. Olha, a última tratamento de obturação que fiz no meu dente, eu tinha 18 anos de idade. Meus dentes não sabem o que é uma obturação. Caramba. São perfeitos, graças a Deus. Graças a Deus. De repente começou a mudar tudo de lugar. Esse aqui eu vou perder. Eu vou ter que fazer reposição óssea. Nossa. Então, eu sempre gostei de sorrir. dizer, Olha, é o um meu processo, sorriso é né? minha É um marca. processo. Meu sorriso é minha marca. Olha, eu vou sorrir, meu dente tá tudo fora do lugar. Esse aqui tá caindo. Poxa, olha a minha autoestima. Mas aí tem solução. É igual um carro velho. Vai na oficina e vai consertando enquanto Isso tá. aí que é importante, É é isso você mesmo, saber né? o seguinte. Então, eu vou fazer tem esse o BO e eu vou tratamento. resolvendo. Isso é que é Eu tenho que importante. suspender o meu tratamento para poder fazer cirurgia, porque esse tratamento também não permite fazer cirurgia. É porque é bem diferenciado, É. é bom a gente falar que esse tratamento que a Cleusa está fazendo é um tratamento, todos são difíceis, né? Mas eu acho que esse de bloqueio, Bloqueio hormonal metabólico e bloqueio hormonal e é um metabólico. É que faz São parte do terríveis. protocolo. Eu acho que todo mundo tem que fazer depois de um período. Depois do período, por exemplo, eu fiz o tratamento e na quimioterapia já não se encontrava mais nada. Aí não precisa eu fazer. fiz a cirurgia por uma questão preventiva e a rádio por uma questão preventiva. É a velha história do pecar por excesso. Então eu já não tinha mais nada desde a quimioterapia. Mesmo assim, os médicos entendem que a gente tem que passar por esse processo do bloqueio hormonal para Você que também você não fez tenha esse uma bloqueio recidiva. hormonal? Vou começar agora, eu tô me dando umas férias, gente. Calma que Prepare-se. eu tô me dando umas se férias. permitindo. Tô me permitindo umas férias, mas vou Mas começar tem como, também. porque assim, o que eu fiz? Eu já sabia dos efeitos, então eu fui para dermatologista. Né? Aham, que já tipo de resolvi. hidratante eu vou usar? Ó, eu uso esses, tem melhores. Não né? fala do preço do seu hidratante não, que você é rica, senão vai chocar as mulheres. Essa mulher é rica, então ela vai falar do preço do Não é hidratante que eu dela. seja assim rica, mas eu sei aplicar onde precisa ali, que eu tenho. E pode investir. E graças a Deus, com a luta de vocês, né? A gente tá Quando aqui. não dá pra comprar o mais caro, eu não comprei aquele nível azul que é maravilhoso também, é baratinho. Olha só, maravilhoso. meninas, Olha a olha as dica. dicas que Olha essas as mulheres estão dicas. dando. Ou seja, você pode substituir daquilo que o Minha que mãe o usava o médico nível, tá a passando. pele da minha mãe era uma louça. Gente, Então, e o quanto que é. Nível, patrocinar o Destemidas aí. Ah, amiga! Gente, Por favor. E é bom isso, a gente falar isso, né? E assim, falar sobre essa questão da mulher nesse aspecto dessa doença, que é importante a gente falar.
E é importante falar também desse preparo da mulher com ela, desse cuidado. Então, assim, esse Outubro Rosa e trazer vocês aqui hoje, gente, pra gente do Destemidas Podcast, né, amiga? Tá sendo super especial, porque realmente o nosso canal é um canal voltado para mulheres empreendedoras. E as mulheres empreendedoras também sofrem, como as nossas mulheres empreendedoras aqui, esses desafios. E não vou dizer que a gente não chora, né? Claro. Porque assim, olha, cada vez a gente levanta, a gente vive assim, se levantando, né? Vamos enfrentar. Aí tá, o dente sai no lugar, vamos no dentista, vamos fazer reposição óssea, suspende tudo. Isso, que parece bobagem, né? No caso dela é os dentes, no meu foi o cabelo, no dente. Meu é cabelo, é dente, é pele, é tudo. Afeta sim, gente. Tudo, afeta tudo. Aí outro dia, no exame de sangue, acusou a glicose alta, tá pré-diabética. Nesse dia... Eu briguei, eu já tinha, do cardiologista, já tinha detectado isso, eu briguei com ele. Ah, não, mais uma coisa? Aí, você vai ter que ir no... Aí o Gerson já me olhou assim, né? Assim, vai brigar com o médico. O médico até riu. Aí eu fui na endocrinologista. Aí, você tá pré-diabética. Aí eu tirei a máscara. Não, então eu tava com a máscara. Eu falei assim, Gerson, vê com ela aí o que é, porque ela já quer me passar remédio? Eu não vou tomar remédio. Eu não tomo remédio. E tem uns remédios para diabetes, eu me recuso a tomar, porque eu sei que fazem mal mesmo, né? Falei assim, tal remédio, não vou tomar. Eu não vou tomar. Ô, Gelson, você vê aí com ela o que precisa fazer, eu vou sair. Olha só! Ô, gente, mas a gente fala brincando, mas o tratamento é muito cara, pesado, né? Eu falei, toda hora é uma coisa. Eu quer saber, eu cansei de lutar. Eu não cansei. Nesse dia você se permitiu passar aquele momento. A exaustão dessa luta. Sim. Eu falei, cansei de lutar e comecei a chorar e a médica deu uma volta e eu também tinha perguntado ela tinha falado e eu perguntei de novo, ela falou, não, mas eu já falei, o Gel falou, mas você já perguntou, mas eu tô perguntando de novo porque ainda não me esclareceu, então eu já tava tão estressada e eu falei, eu tô cansada também, já tô cansada de lutar e, gente, essa é uma coisa super importante, a médica veio, me abraçou, aí eu pela primeira vez assim, até na frente do Gelson, eu chorei. Eu chorei, cansei. É porque tem hora que você precisa se permitir passar por esse momento. Mas esse choro foi importante, porque quando eu saí do escritório, aí veio aquele ar, eu falei, não, já passou, agora eu tenho uma reunião, horas eu tenho que pensar na reunião, quero esse evento dos meninos aí que eu tava organizando. Aí pronto, fui cuidar dos meus eventos e... Olha, o quanto que é importante, né, Michelle, a gente vê essas mulheres falando aqui, porque igual tá falando, diante de tanta situação adversa na vida delas, elas se permitem chorar, né? Mas se permitem levantar, dar aquele tempo, foi o que a Cacá Sampaio falou, que a Elizabeth falou pra Cacá Sampaio. Então, assim, chora, mas você se levanta, porque você tem que se permitir, porque se você não se permitir, fica muito pesado. E a sua gente cara. Aí sabe o que acontece? Né, Aí a gente, em vez de morrer de câncer, a gente morre de infarto. Isso, Se de você estresse, guarda, de depressão. se você Exatamente. guardar, isso te dá um problema no coração, sério mesmo, né? Sim. Então, vinho, por isso que a médica fala, aí agora minha glicose aumentou, aí eu voltei depois na oncologista, já tendo ido na endócrino e tudo. Aí eu falei, pronto. Ela falou, não é diabetes, é uma doença periférica, ainda é assim, assado. Ela até me aliviou, mas eu vou tomar o remédio porque é um remédio bom, esse não é ruim não, né? E aí eu falei, mas doutora, essa glicose alta, vinho tem álcool, posso tomar meu vinho? A preocupação ela dela disse, não tenho essa preocupação, porque eu não tô com problema de saúde, mas eu fico preocupada também assim, será que eu vou poder tomar meu vinho? Pois é, porque tem álcool, né? Ela falou, não, vinho pode tomar, você pode tomar uma taça por dia. Mas, Olha que só, bom, doutora, eu fui coisa, pra casa e abrimos uma garrafa de vinho. Olha que bem. Gente, Eu acho que o importante, sabe o que é, Elaine, desculpa te interromper, é a gente, assim, claro, tem os cuidados com a alimentação que é importante ter, tem os cuidados com o medicamento, com tudo, né? Mas, pra mim, uma coisa que fez muita diferença a gente precisa ser feliz. Então, se uma tacinha de vinho vai te fazer feliz, eu acho que toma, né? E cuida de todo o resto, né? Eu ia falar isso agora. Viajar Justamente me faz muito feliz. Então, Viajar. se permita. E não é só
porque vocês tiveram esse problema de saúde que já está sanado em nome de Jesus, mas para Amém. todas as mulheres. Isso! Todas as isso mulheres. mesmo. Não sabe? espere assim ter algum Amanhã, problema de saúde amanhã. para você falar Hoje, assim. amiga. Sabe? Não, É vou na hoje. amanhã, Ah, não pode eu tô- falar. É. Faça hoje, não Faça deixa para amanhã, hoje. É amanhã. Não, Mesmo amanhã que você não, esteja hoje. 100% sem problema, sem nenhum de saúde, a vida ela é feita para ser valorizada Sim. E pra ser bem feliz, vivida sim. e para ser E feliz. passa rápido, né? É, Ele passa passa rápido. rápido. Então, gente, eu adotei uma frase. Tudo que me estressa muito, eu falo, não vou fazer, eu preciso ser feliz. Eu não Isso. posso me estressar Isso. e eu preciso ser feliz. Pessoas que fazem mal pra gente, eu me afasto. Sim. Isso, Sabe? gente, porque Hoje mesmo falei pro meu filho, verdade. lá me dando trabalho para fazer uns deveres, eu falei, Gabriel, não posso me estressar, eu preciso ser feliz. Gabriel, não me estressa que eu não posso me vou estressar, levar isso pra Gabriel. mim agora. Você quer ver outra mudança que eu achei positiva em mim? Quando eu era mais novinha, assim, quebrava alguma coisa, uma porcelana, eu sentava e chorava. Olha só. Sabe? Depois eu fui melhorando, independente do problema, eu fui melhorando, amadurecendo, né? Mas coisas de casa, por exemplo, se a gente vai fazer uma reforma e tal, aí meu marido, não, eu quero essa parede, sei lá, azul. Eu falo, não, eu quero rosa. Aí sabe aquela coisa? Hoje eu falo assim, amor, quer azul? Põe azul, vai ficar lindo. Sabe, isso aí. eu parei de me preocupar com detalhes que não são tão importantes. Saber o que é Às importante vezes a gente tá faz toda a deixando a diferença. pessoa outra, né, de ser feliz por causa de detalhes. Nossa. É verdade. causa Sabe? do Ah, ego, quebrou às alguma vezes. coisa. Outro dia minha neta, eu vi uma manteigueira minha antiga, que uns 20 anos, porcelana, aquela coisa linda, né? Ela puxando o jogo americano, a porcelana, e a manteigueira estava em cima. Eu só vi, caiu. Aí falei, Vitor, chamei meu filho, traz uma caixinha de papelão para botar os cacos. Olha aí, tá vendo? Plena, Não plena me importo absoluta. mais com essas coisas. É verdade. É. E Ô, tudo gente, bem. mas olha só. Caramba, isso faz tão bem. Bem, muito bom. Essa conversa. Nossa, a gente ia faz tão ficar bem. horas e horas. Ô, gente, eu tava pensando nesse de programa. dia, já ficou de noite. Eu já tava aqui olhando pro Marcelo e perguntando, esse programa vai durar 2 horas? Mas olha, gente, assim, a gente quer se agradecer essa tarde maravilhosa e início de noite. Aqui nesse lugar maravilhoso, né? No Café das Orquídeas. Quem quiser vir conhecer é maravilhoso. É Lugar maravilhoso. lindo, Michele. lindo. É um alto astral, o lugar é belíssimo. Maravilhoso. Isso, Os muito cafés gostoso. são muito Nossa, gostosos. e- Tem E, gente, fora todo que um cardápio top. Celso e Kelly, os nossos anfitriões, eles estão sempre aqui, te recebem com muito carinho. É verdade. Então, gente. quando eu quero carinho, quando eu quero elegância, quando eu quero tomar um bom vinho, com um clima legal, vem pra cá. Eu Aí, amo. gente, que lindo. siga a Fica dica. a dica, viu? Só E que- aí, gente, com isso, né, a gente aqui do Destemidas, né, com esse agradecimento a vocês, queremos dizer a vocês, mulheres, que se cuidem. Tomem conta de você. Você é especial. Nós somos especiais. Cada então, um. cuide de você, tanto mulher quanto homem. Lembrando que nós aqui do Destemidas Podcast estamos precisando de você ainda na nossa busca dos 1000 inscritos. Se inscrevam no nosso canal. Gente, se Isso. inscrevam. Compartilhem. Compartilhem. Dê muito like, né, Michele? Sigam as nossas Isso. redes sociais. A gente está em busca de 1000 inscritos. Galera, ajuda a gente aí, por Isso. favor. Gente, ó, o sininho, né? Tem que tocar o sininho. Tem que tocar o sininho. Ative o sininho para Isso. receber a notificação, porque toda quinta-feira nós temos um episódio muito top com convidadas maravilhosas para vocês. Mas aí, Michele, eu queria pedir, lógico, para essas maravilhosas, nossa, dá um recado, né, Mi? Cada Isso, uma dá um recado. para essas mulheres, um recado desse Outubro Rosa, desse nosso café aqui de Outubro Rosa com essas meninas lindas. Então, fiquem à vontade, meninas. Dê um recado para essas mulheres. Eu quero olhando pra falar cá, de uma gente. novidade, olha, da importância do investimento em ciência e tecnologia, sabe? Não só no Brasil, mas no mundo. Esse medicamento que eu tomo mesmo, ele é revolucionário, mas já foi descoberto nos Estados Unidos um novo medicamento, ele é meio que uma vacina. Ele está funcionando para leucemia lá e já estão fazendo teste para tumores sólidos. É como vacina mesmo, é uma dose única e o seu organismo combate
qualquer célula cancerígena ali com aquele esquema de DNA. E tá vindo um grupo de teste para o Brasil ano que vem e eu vou participar desse grupo de teste, meninas. Gente, graças a Deus. Chegaram a me falar assim, você vai ser cobaia? Vou, sabe? Porque eu vou fazer a minha parte, dar a minha contribuição. E graças a Deus vai dar tudo certo. Já Então, deu. investimento em ciência e tecnologia, gente, é muito importante. Muito É isso bom. que cura, é isso que salva e fé. Acima E de fala tudo, pra é mulherada Deus. aí o que seu coração, o que você quer falar pra É elas. isso, mulherada. Assim, primeira coisa é prevenção. Agora, aconteceu, é um processo, tá? É um processo que tem início, tem meio e tem fim. Então, é encarar a situação e se você estiver cansada, chora, vai atrás de um ombro amigo e tome lá sua tacinha de vinho, vai ao salão de beleza, se sinta bonita. Levanta a tua autoestima, porque assim, a gente escolhe, né? Tudo na vida da gente é uma escolha. A gente escolhe, a gente quer ser feliz ou a gente quer enfiar a cabeça num buraco e chorar? Até pode, mas por quanto tempo, sabe? Então eu sempre escolhi ser feliz, né? E fazer da nossa experiência é algo que seja útil também para outras pessoas. A gente está aqui hoje falando da nossa experiência Propósito, né? por esse propósito, sabe? Para te ajudar a Isso. encarar uma situação dessa. Então, para dar voz. Eu acho que nós, mulheres, temos essa missão de dar voz a tudo que né, seja relevante para a gente. Claro, Né? verdade. Não só a questão de saúde, a questão de profissionais, né? Tantas outras. Então, é isso aí, é sororidade. É isso mesmo. Agora você, Lu. Então. Gente, depois dessa mulher maravilhosa, inspiradora, falar tudo isso, vou dizer o que ainda fala da ciência, né, da importância e tudo, mas eu acho que a gente está aqui mesmo por um propósito. E se eu posso deixar uma mensagem, né, para todas as pessoas que forem assistir esse podcast, para as pessoas que forem nos ouvir, né, de cada um cuidar de si mesmo como você cuidaria de outra pessoa, né? Eu falo isso às vezes para algumas amigas, às vezes para minha mãe, né? Que conselho você daria para sua amiga na situação que você está e o que você falaria para sua amiga fazer? Faça isso com você, seja a sua melhor amiga, né? Que às vezes a gente não é, a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente e a gente dá conselhos incríveis para as nossas amigas, mas a gente está fazendo tudo errado, trabalhando feito loucas, workaholic, correndo, feito loucas, né? Se culpando, cheio de culpas porque não dá conta de fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Então, o que eu posso dizer é o que a Cleusa falou aqui, né? Sororidade, da gente estar umas ajudando as outras, uma contribuindo com as outras nos seus propósitos, né? Essa história aí, né? De vai fazer os seus exames, pergunta para 10 amigas se elas fizeram também, incentiva suas amigas a se cuidarem, a serem, né, a terem cuidado consigo própria, a terem menos culpa, a serem um pouco mais egoístas de vez em quando para cuidarem de si mesmas, né? A terem relacionamentos melhores. Eu acho que é isso, basicamente, que eu acho que eu posso dizer, né? Que foi o que foi importante para mim. E, acima de tudo, né, gente, a fé em Deus, a gente está buscando a Deus, a gente está nesse propósito, né, de nos voltarmos para Deus. Os tempos são difíceis, então se é ruim sem Deus, né, se é ruim com Deus, pior sem Ele, né? Então, de estar buscando a Deus aí e se abrindo, né, às vezes para uma oração, para uma pessoa estar orando, para uma pessoa estar dando um colo, para uma pessoa estar dando uma palavra amiga, para a pessoa estar ajudando de alguma forma, né? Às vezes até, sei lá, vamos tomar um café, amiga, já faz uma diferença incrível. Para mim fez diferença até, às vezes, uma amiga que me ligava todos os dias, que é a Eleni Costa. Eu tenho que falar isso aqui dela, que é minha cliente amiga. E ela me ligava todos os dias para perguntar como eu estava. Então, esse é aquele cuidado que faz diferença, né? E esse cuidado que as amigas, que a família, às vezes, tem com a gente, ou às vezes não tem, a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Então, cuidem-se, amem-se, se perguntem todos os dias, o que eu posso fazer hoje para me fazer mais feliz? É isso que eu me pergunto e deixo isso de mensagem. E agradecer vocês, meninas, que vocês foram maravilhosas. É sempre muito bom estar aqui no podcast de vocês, que é super divertida. Gostou de ouvir? Eu já estou doida para ouvir essa nossa entrevista.
e maratonar. Coisa de orações muito importante, que eu acho que também seria um recado legal para as meninas. Das orações da fé de Deus, né? Eu tenho pessoas de todas as religiões orando por mim. Então a espiritualidade é muito importante, né? Não importa a religião. Não importa. Né? Eu já cheguei, eu sei que tem retiros espirituais maravilhosos também. Então, independente de religião, sabe? É Deus, né? É Deus na Antes de forma tudo, que cada um Enxerga. esse Deus dentro da sua espiritualidade. É. É isso aí. Ai, Gente, que linda! muito lindo. Ô, gente, mas então, né, amiga? Então, muito obrigado a todos vocês por terem nos assistido. Eu não posso deixar de só dar um alô para minha prima, que também está nesse processo, para 2 primas minhas. E até estou usando o colar dela aqui hoje, que é em homenagem. E Paty, beijo. Val, beijo. E a todas vocês, um beijo nosso no seu coração. A gente aqui tem uma energia, estamos aqui com uma energia enorme para tentar chegar em você que está precisando nesse momento dessa ajuda. O Destemidas Podcast deseja tudo de bom, sucesso, e que Deus abençoe cada uma de vocês. E, gente, Amém. Eu quero terminar também agradecendo, né, Michele, a uma pessoa que foi bastante importante na vida da gente, que inclusive foi um parênteses assim que mudou muito a forma de pensar rapidinho, foi a minha nossa vizinha, a Cris, que ela teve câncer e ela teve queda de cabelo e minha filha tinha 4 anos na época. E aí minha filha virou pra mim e falou assim: mãe, o cabelo dela era na cintura, e ela falou assim: mãe, eu quero cortar o meu cabelo. Eu falei: filha, ela sempre gostou do cabelo dela como Rapunzel, que ela falava. Filha, pra quê, mãe? Porque a tia Cris perdeu o cabelo e eu quero cortar pra doar pra 4 anos de idade. A gente, Olha que né, não tem linda, noção gente. que uma criança de 4 anos ela Tem vai ter essa essa atitude. consciência, né? Porque a gente, né? Você tem ideia. E ela fez isso, ela cortou o cabelinho dela. E aí, depois de, acho que 2 anos, né, que o cabelo dela cresceu novamente, o cabelo dela cresce muito, ela cortou novamente pra fazer a doação. Então, assim, é essa coisa também da doação, de se doar, né? Se você pode fazer, faça. Faça porque tem crianças e tem adultos que é muito importante. Isso é como as meninas falaram. Então, tudo que a gente puder fazer pra abraçar, pra estar junto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Isso O dia de mesmo. amanhã a Deus pertence. E então, assim, como a Michele falou, um beijo grande no coração de todas vocês. E que se cuidem, né, Isso. mulherada linda. E até a maravilhosa. próxima quinta-feira, no nosso próximo episódio. Beijo, gente! Olha, quero Viva! mandar um beijo especial, porque meus filhos falam: mãe, você tem que viver muito para ver seus netos crescerem. Então, beijo para minhas netas, pro Olha meu aí. netinho, para as netas que estão vindo. Minha médica disse que eu vou viver 119 anos, linda e feliz. Amém. Casando. Meu gente.